Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Dica rápida, não é dica de direito, é dica de atualidades. Eu vou falar aqui para vocês do Supremo Tribunal Federal, do STF, mas a gente está aqui numa abordagem geral, porque é tema do momento. O STF, guardião das leis, ponto máximo do nosso poder judiciário, e você precisa obrigatoriamente estar atento às decisões do STF, assim como os próprios debates que ainda não se concretizaram, que ainda não tiveram uma decisão final, assim como a própria estrutura do organismo, a estrutura do Supremo Tribunal Federal. E eu justifico aqui a relevância disso. Primeiro porque os temas tratados pelo STF são temas de ampla repercussão, né? Então, se a gente pegar uma decisão recente, ampliação da licença maternidade para mães de prematuro, ampliação no sentido de começar a contar o tempo depois da alta da criança, porque esses bebês nascem e precisam de um atendimento, geralmente de uma internação, ficam na UTI e o tempo da mãe já está correndo. Então, um prejuízo, entre aspas, para a mãe que necessita de uma atenção especial. Tema levado ao STF, veio uma decisão coerente. Então, para você lembrar, isso daqui seria um exemplo, tá, gente? Um exemplo, vou colocar aqui, então, entre aspas, essa ampliação da licença maternidade para mães de prematuros. Quer ver um outro debate legal? Nesse contexto de pandemia, veio o questionamento sobre a redução salarial sem o aval do sindicato. E o STF entendeu que sim, pode acontecer a redução, não há necessidade de aval do sindicato em questão para que haja a redução salarial. Pronto, gente, decisões aqui recentes para exemplificar que mostram o alcance desses temas. Debates, quer debates polêmicos? O STF tem de sobra. Aqui eu vou citar um clássico, tá? Um debate clássico, porque hoje, a doação de sangue é um tabu aí envolvendo pessoas homossexuais. O Ministério da Saúde exige 1 ano sem relações sexuais para que homossexuais possam doar sangue. Isso está sendo questionado constitucionalmente. Tanto é que, num contexto de pandemia e com a baixa das bolsas de sangue, o STF vai levantar essa discussão. E essa vai levantar, na verdade, não, vai retomar, porque isso já acontece, né? Isso já acontece. Já que nós temos uma proposta desde 2016 que vem sendo debatida, entretanto, ao tabu do tema, né? Ao desafio do tema. Então, a gente está falando de doação de sangue aqui especificamente por homossexuais. Tudo bem, cara? Tema muito delicado, ele é muito mais complexo do que isso. Aqui eu estou te apresentando só para você entender que esse é um debate. Elevando aqui para onde eu quero chegar hoje, a estrutura. E quando eu falo de estrutura aqui, eu estou falando do funcionamento. E aí a gente tem que entender um pouquinho mais, né? É um pouco até da área do direito. E eu me acho aqui o jurista, de repente, quando eu coloco o STF nas minhas aulas, né? Ponto máximo do judiciário e várias questões delicadas. E a gente tem 2 ministros que na gestão Bolsonaro abrirão vagas por conta da aposentadoria compulsória. Lembra lá então que o Supremo tem 11 ministros no total. Hoje o presidente é o ministro Dias Toffoli. Toffoli, salvo engano com 2 Fs ou 2 L, é o presidente do STF. Para você se tornar um ministro do STF, o que você tem que ter? Você tem que ter pelo menos 35 anos, você precisa ter notável saber jurídico e uma reputação ilibada. Quem indica você? Presidente da República. É o presidente que te indica. Então, o ministro é indicado pelo presidente. Mas passa por uma sabatina do Senado, onde ele precisa ser obrigatoriamente aprovado por pelo menos 41 dos 81 senadores, certo? Feito isso, ele se tornou um ministro do STF. Tá bom, professor.
2020, novembro de 2020, nós temos aqui a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello. Celso de Mello. Então, alcança os 75 anos e, pelas disposições constitucionais, abre-se então uma vaga. E depois, lá em junho de 2021, quem completa 75 anos é o ministro Marco Aurélio também de Mello. Completa 75 anos. Automaticamente, a gente tem essas duas vagas aqui, ó, sendo abertas na gestão do presidente Bolsonaro. Gestão Bolsonaro. Você deve se lembrar que em 2019 ele chegou a comentar que uma das vagas seria de um ministro terrivelmente evangélico, né? E que isso traz à tona um debate que vai se desdobrar aí, certamente, quando a gente estiver próximo ali da nomeação. Professor, por que você está falando tudo isso? Porque você deve aí estar acompanhando nos últimos dias uma instabilidade política que resultou na saída do ministro Sérgio Moro, então o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, o juiz da Lava Jato, que ganhou notoriedade por isso, amado por muitos, criticado por outros. E, supostamente, segundo a fala do Bolsonaro, ele teria exigido a vaga de novembro para aceitar a troca na diretoria geral da PF, que foi o motivo, né, o ponto crucial que desencadeou toda essa crise aí. O Bolsonaro atacou ele nesse sentido, o ministro se defendeu falando que nunca criou essa exigência, e aí fica a seu critério entender uma ou outra parte. Talvez um dia a gente descubra quem falou a verdade e quem mentiu. Mas nessa seara aí, nesse contexto, nesse âmbito, nasce a possibilidade da gente entender o tema, né? Então tudo está relacionado a essa estrutura, a esse funcionamento. Tudo bem? Então o tema é sim político, mas lógico que a gente está falando aqui de um tema extremamente atual. Fechou, galera? Dica rápida aqui para vocês. Vou voltar aqui com blocos especiais falando só do Supremo Tribunal Federal, das decisões recentes. Tem várias outras pautas. Por exemplo, a primeira sessão virtual em tempos de distanciamento social que deu autonomia para estados e municípios frente ao governo federal para aplicação de medidas exatamente no sentido de isolar a população, de levar o distanciamento social. Isso marcou a primeira plenária, né, de modo virtual, sendo que só 2 ministros lá estiveram presentes, salvo engano, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Fora isso, todo mundo trabalhando remotamente, o que movimenta um outro tema, home office, né, nos dias de hoje, tema super em alta, beleza? Não esquece de acompanhar o nosso grupo no Telegram, tem muita dica rolando, Rodolfo Gracioli, nosso canal, procura lá. No Instagram também tem muita dica todos os dias, estou à disposição para auxiliar vocês. Não esquece de deixar o like aqui, é muito importante a sua interação com o vídeo, compartilha no seu grupo de estudos, deixa o seu comentário, qualquer engajamento aqui é importante para a gente impulsionar o nosso conteúdo. Valeu, beijo do coração, a gente se encontra aí.